Um conceito importante que a gente vai ter na parte de transferência de calor é o conceito de temperatura adiabática de chama, ou temperatura de chama adiabática. O que é a temperatura de chama adiabática ou temperatura adiabática dos gases? É a temperatura no qual um combustível que queima pode atingir quando ele está em um sistema perfeitamente isolado. Ou seja, ele não tem troca térmica para ambiente nenhum. Na verdade, com a vizinhança, na verdade, é como se você pegasse um, um tanque, sei lá, completamente isolado, colocasse uma quantidade de combustível lá dentro, queimasse ele totalmente e verificasse até onde chega a temperatura naquele tanque. Então ele é teórico, ele é ideal, ele não acontece na realidade, porque a gente tem vários fenômenos acontecendo sempre, né, envolvido na combustão. Normalmente a gente tem fluxos de ar, fluxos de combustível, né? Troca de calor com vizinhança, troca de calor com cinzas, com paredes, etc. Então, essa temperatura diabática, ela não tem um significado físico. Você não tem que dimensionar, por exemplo, o material do seu superaquecedor baseado na temperatura de chama diabática, que seria, em tese, a teoria mais alta que poderia acontecer dentro do seu equipamento. Em tese, em teoria. Mas quando você calcula a temperatura de chama diabática, você consegue dizer até onde você não consegue chegar. Qual o material que você pode usar, com certeza que não vai incomodar. Se você calcular a temperatura de chama diabática como sendo de 1500 graus, vou chutar aqui, e você trabalhar com um material que suporte 1500 graus, com certeza não é por conta da temperatura que o seu material vai falhar. Então a temperatura de chama diabática ela não é ela não tem um significado físico importante, mas ela tem uma base teórica interessante para a gente fazer, principalmente, por exemplo, seleção de materiais. Então, como que a gente calcula a temperatura de chama diabática, né? A temperatura de chama diabática, ou temperatura diabática dos gases, ela é... Por que não está aparecendo aqui? Não está aparecendo aqui para mim, ó. Bom, temperatura de chama diabática, então, vai ser o nosso T0, que é a temperatura ambiente, mais a nossa energia disponível na fornalha, o QD, calor disponível. E aí, a gente pode notar que aqui, a temperatura de chama diabática, e ela é em função, normalmente, de uma quantidade de combustível que a gente está queimando, e não de uma vazão. Então, esse QD, ele não é no tempo, né? Então, a energia disponível é kJ por quilograma de combustível. A massa dos gases também não é uma quantidade de massas no tempo, é a massa de gases por quilograma de combustível. E o CP médio dos gases, que é o calor específico, né, em kJ por quilograma Kelvin. Uma coisa importante de vocês observarem quando a gente fala de transferência de calor, principalmente na parte de radiação, atentar muito para as unidades, tá? Como a gente vai ter às vezes aqui temperaturas sendo elevadas na quarta, por exemplo, sempre utilizar as temperaturas em Kelvin aqui, para não ter problema. Então ali também tem que ser levados em conta na temperatura de chama diabática a massa das cinzas, né, por quilograma de combustível, vezes o CP também médio dessas cinzas em kJ por quilograma vezes Kelvin. Então a gente tem alguns exemplos que eu botei aqui para vocês numa tabela da temperatura diabática de chama, a pressão constante para alguns materiais aqui, para vocês terem uma ideia de qual que é a temperatura diabática de alguns combustíveis que a gente costuma usar. Agora funcionou. Então aqui que é interessante, etanol, nosso álcool. Ó. Etanol queimado com ar, ele poderia chegar a 2082 graus Celsius
se ele não tivesse perda nenhuma de energia para nossas fronteiras. Gasolina aqui acabei botando em cima, 2138. O que mais tem interessante aqui? Metano. Metano é um combustível também que a gente costuma enxergar na indústria aqui, 1900. Metanol, gás natural, propano. Propano e butano são componentes do nosso GLP, né? Do gás de cozinha. Madeira, madeira, 1980 graus. Então a gente vê que são temperaturas realmente muito altas, né? Aqui os carvões, antracito, hulha. É isso que a gente tem aqui. Petróleo, né? Petróleo também é uma coisa muito subjetiva. Petróleo tem várias frações, vários tipos de petróleo, como também vários tipos de carvões, como vários tipos de madeira, né? Então só para dar uma ideia para vocês aqui, como as temperaturas adiabáticas são muito altas, né? E a gente não tem aí hoje materiais que poderiam trabalhar essas temperaturas com segurança. Então, no fim das contas, o efeito de perder temperatura para as fronteiras e trocas térmicas que acontecem dentro do próprio sistema acabam sendo benéficas, né, para a gente poder trabalhar os nossos equipamentos aí com segurança. Olha que interessante aqui, ó. Esse aqui, ó, dicianoacetileno, com oxigênio puro, não ar, chega a quase 5.000 graus Celsius. Temperatura de chama adiabática. Bastante interessante. Então, a energia disponível na fornalha, que a gente vai precisar ali para calcular a nossa temperatura de chama adiabática, a gente já viu outras vezes, né? E é essa equação aqui, ela é função do poder calorífico inferior do nosso combustível, característica fundamental do combustível, a quantidade de energia que ele consegue gerar, mais a entalpia do combustível, a variação de entalpia do combustível, mais a massa de ar envolvida, né? Se for uma queima com ar, que multiplica ali a entalpia do ar mais a umidade do ar vezes a entalpia da água, do vapor. A parte de temperatura real dos gases de combustão agora. Como é que a gente calcula a temperatura real? Que a temperatura de chama adiabática ela só norteia, né? Só dá uma ideia para a gente de onde poderia, em tese, chegar uma temperatura. A temperatura real dos gases de combustão é estabelecida de acordo com a superfície de irradiação e a energia introduzida na fornalha. É de difícil determinação, mais uma variável difícil de a gente encontrar, temperatura real. Efeitos da radiação e da convecção tornam a temperatura real menor que a temperatura adiabática. Claro, a temperatura adiabática é sempre a máxima ideal. E a temperatura real dos gases de combustão ela é dada razoavelmente por essa equação aqui. E essa equação aqui, ela vai me dizer que a temperatura real é igual à temperatura ambiente, né, que a gente já tinha visto aqui. Mais aqui, a parte de cima, a nossa energia disponível, nosso calor disponível, que aí vai descontar essa outra parcela aqui, menos o calor trocado por radiação, que é esse cara aqui, mais o calor perdido pelas paredes e pelas cinzas, que são as perdas, dividido ainda pela minha massa de combustível. Aqui, estes caras aqui, notem que eles estão no tempo. Aqui eu tenho um fluxo acontecendo, um fluxo não, uma taxa acontecendo. Eu tenho a minha energia relativa a trocar pela radiação acontecendo em quilowatt, watt é joule por segundo. A minha energia perdida pelas paredes, cinzas, etc., em quilowatt também. E o meu combustível em quilogramas por segundo. Certo? Embaixo, a gente divide tudo pela massa do gás, né? A massa real dos gases, o CP médio desses gases, e aí as cinzas, CP médio das cinzas também.
Aí a gente tem que também saber como que a gente calcula aquelas variáveis ali, né? Que é o nosso calor trocado pela radiação e também ali depois as perdas que a gente vai ver. Então, o cálculo do calor trocado por radiação numa câmara de combustão, ele é dado por essa equação aqui. E aí a gente começa a enxergar algumas variáveis, como eu avisei vocês, que a gente tem que tomar cuidado. Um exemplo está aqui dentro dos parênteses, as temperaturas elevadas à quarta. Então, tomem cuidado, a gente tem que trabalhar aqui sempre com temperaturas em Kelvin. E a gente vai entender o que são essas temperaturas agora, mas vamos lá. O meu calor trocado por radiação, ele é a minha constante de Stefan Boltzmann, que é o 5,67 vezes 10 na menos 8. Na menos 8. Ficou bem ruim, né? E na menos 8. Isso é watts por metro quadrado Kelvin. Watts por metro quadrado vezes Kelvin. Na quarta. Por que Kelvin na quarta? Esse Kelvin na quarta que depois vai fazer a brincadeira ali na nossa equação. Então só vou apagar aqui para não ficar atrapalhando. Então o nosso primeiro dado é a constante Stefan Boltzmann, é fixa. Depois eu tenho aquele epsilon ali, que é a minha emissividade. Nesse caso aqui é a emissividade combinada. O que é a emissividade? A emissividade, então, é a propriedade de um material de emitir a luz que ela recebe, a energia que ela recebe, de transferir para frente essa energia. E ela vai funcionar sempre entre 0 e 1. Emissividade entre 0 e 1. E a emissividade igual a 0 e a emissividade igual a 1 são ideais, né? Onde emissividade igual a 0 eu tenho um refletor ou um transmissor ideal, e emissividade igual a 1 eu tenho um emissor ideal, que seria aquele corpo que recebe energia e transmite para frente toda a energia que ele consegue receber. A gente dá nome ao corpo que tem a emissividade igual a 1, o corpo negro. E os corpos entre 0 e 1, ou seja, os reais, são os corpos cinza. A emissividade combinada, ela é função do tipo de combustível, né? E ela está dizendo que para os combustíveis convencionais ela gira de 0,75 e 0,95. Está dizendo aqui que para combustíveis sólidos como carvão, lignito e madeira de 0,55 a 0,8. Combustíveis convencionais devem ser os líquidos, né, e os gasosos. Também depende do teor de CO2 e água, que são aqueles componentes importantes na nossa combustão em relação à troca térmica. Das temperaturas envolvidas, a gente vê que as temperaturas elas estão ali elevadas à quarta, por exemplo, né? E quando a gente fala de radiação, a temperatura é muito importante, a emissividade é um parâmetro ligado à radiação muito forte. E do material que se compõe as superfícies irradiadas, tá? Além disso, a emissividade ela pode ser diferente para um mesmo material. Por exemplo, se a gente tiver uma chapa de alumínio, onde metade dessa chapa é polida e a outra metade é estriada, ou não é estriada, uma parte lisa e outra parte fugiu. Bom, ela não é lisa, ela é corrugadinha. A gente bota ela em cima de uma mesa, espera ela entrar em equilíbrio térmico, vai lá com uma câmera térmica e mede que as superfícies elas vão aparecer com temperaturas diferentes, porque elas têm emissividades diferentes mesmo tendo materiais iguais.